brasileira, muito boa noite para vocês, meus caros. Antes de falar minha análise aqui, minha resenha após esse amistoso da seleção brasileira contra a seleção panamaense, eu vou colocar para vocês aqui meus brincos, né, da seleção, com a bandeira do Brasil e tudo mais, porque é patriota de coração, né? Então, meus caros, acompanha aí, ó. Meus caros, minha honra de ser brasileira assim, é enorme, minha honra, tá? Eu honro o Brasil de coração, meu patriotismo. Então, meus caros, falar também, né? Então, meus caros, eu tenho orgulho de ser brasileira, minha pátria amada Brasil, Neymar. Pelo amor de Deus, Neymar, menino Ney, né, como muitos dizem, pelo amor de Deus, honre seu país, honre seu hino brasileiro, tire o boné na hora de cantar o hino, aliás, nem cantou, né, só ficou ali de pé fazendo mídia, fazendo fama, nem tirar o boné na hora de cantar o hino nacional brasileiro, o cara não tirou. E aí, no final do vídeo, no final ali do jogo, no final do amistoso, onde o Brasil goleou, a nossa querida nação brasileira cantando o nome do Neymar, falando que o Neymar tem que ir pro jogo, mesmo lesionado, sem lesão, sem nada. Então, nação, olha, Neymar, pelo amor de Deus, na Copa, quando você for jogar, ou você for ficar no banco mesmo, honre seu país, tirando ao menos o boné pra cantar o hino brasileiro. Em vez de ficar parado no banco sem falar um A, cante pelo menos, tá? Cante o hino, tire o boné, respeite seu país, respeite seu povo, respeite a sua nação. Então, Neymar, lembre-se que você está na Copa apenas por influência dessa imprensa manipuladora. Já eu aqui vou tirar o boné por respeito à nossa querida seleção brasileira, por patriotismo, tá? Por respeito ao hino nacional brasileiro e tudo mais. Então, nação, como eu disse, a nossa querida nação brasileira que estava cantando e gritando, pedindo por Neymar ao fim do amistoso. Um amistoso contra a fraquíssima seleção do Panamá, que chega a dar dó, tá, nação? Chega a dar dó, o Brasil meteu 6-2 na seleção panamaense. Muitos ao longo dessa Copa vão se perguntar uns aos outros, mas como que essa seleção está na Copa do Mundo? Mas eu já adianto para vocês, nação. Seleções fraquíssimas como essa que o Brasil enfrentou hoje no amistoso irão ter aos montes nessa Copa do Mundo, porque afinal é a maior Copa do Mundo já existente, com 48 seleções, nação. E aí, fica até o final do vídeo, que é muito especial ter sua presença aqui comigo e tudo mais, honrando, né, o Brasil, muito diferente do que o Neymar fez hoje. Fique até o final, porque no final eu vou fazer minha análise sobre a arbitragem horrorosa que tivemos no jogo hoje entre Palmeiras e Chapecoense, nação. Então, nesse jogo ali, na abertura do jogo, antes do jogo e tudo mais, a CBF esbanjou soberba, esbanjou orgulho, teve show da Alcione. Então, em vez da CBF gastar todo esse dinheiro com coisas fúteis no amistoso, jogar todo esse dinheiro pelo ralo, a CBF tem que investir na preparação dos seus árbitros brasileiros. Porque o que vimos hoje no jogo entre Palmeiras e Chape é vergonhoso. O ano passado o Palmeiras ganhou 20 pontos de mão beijada da CBF. Roubados, tá? 20 pontos roubados. E mesmo assim não conseguiram ganhar campeonato. Aí esse ano estão fazendo de tudo, roubando até a Chapecoense. Mas enfim, meus caros, vamos falar sobre o Brasil, sobre o amistoso que o Brasil fez contra a fraquíssima seleção do Panamá. Então, tivemos um excelente início de jogo da seleção brasileira. Aí tivemos o gol do Vinícius Júnior logo no primeiro minuto, uma bela jogada, chute a longa distância, a meia altura, um golaço, nação. O Panamá não havia nem se dado conta que o jogo havia começado. Aí o Panamá acordou, se deu conta que ouviram o apito inicial em campo e tentou se retrancar, buscando a posse da bola. Aos 6 minutos, o Panamá empurrou o Brasil para trás, mas o ataque não deu em nada. Aos 7, o Panamá conseguiu chutar o gol. Na Copa do Mundo, o grupo do Panamá tem Inglaterra, Suécia e Gana, nação. E o Brasil também, né, iniciou o jogo de forma muito elétrica, com muito fogo, mas aos pouquinhos o fogo do Brasil foi abaixando, foi diminuindo. E o Panamá foi controlando o jogo nesse início. Olha, nação, então eu tenho que comentar aqui de novo, deixar mais um comentário sobre o Neymar.
Os baba-ovos de plantão, né, que ficam elogiando o Neymar, ficaram falando que o Neymar tinha que ir pra Copa. O Neymar, pelo menos, poderia ter tirado o boné para demonstrar respeito, assim, patriotismo pelo Brasil. Neymar não era nem para ter sido convocado. Uma imprensa manipuladora fez o Neymar ser convocado. Uma imprensa manipuladora fez o Ancelotti falar o nome de Neymar na lista final dos 26 convocados para essa Copa do Mundo. E aí o Panamá empata a nação. Uma saída de bola errada. O jogador do Panamá rouba a bola, sofre a falta. A bola desvia na barreira na hora da falta e entra. E não é uma fatalidade, como eu ouvi os comentaristas da velha imprensa dizendo. O Brasil não era tudo isso aos 15 minutos. Já aos 20, o Brasil era melhor. E a torcida começou a vaiar Léo Pereira e Alisson a todo momento. O Léo Pereira, como todos nós sabemos, é por causa do clubismo, né? Só por causa que ele é jogador do Flamengo. Aí o Alisson foi pela falha no gol, mas não tinha como ele nem pegar aquela bola. Uma bola completamente indefensável, não foi erro dele, muito menos erro da defesa. Então a nação Brasil ali também tinha dois jogadores muito rápidos no primeiro tempo, que ao longo do segundo tempo foram substituídos, Vini Júnior e Rafinha. Aos 76, mais uma jogada errada do Brasil, sobe a bola para o jogador do Panamá, que não consegue fazer nada. Aí nação aos 77 só dava o Brasil. Uma seleção brasileira muito boa em campo, muito bem escalada. O Neymar não estando escalado já é uma grande seleção, já tem uma grande escalação. Aí tivemos o gol anulado, nação, um gol assim bem anulado de início que a gente percebe, né? Porque dá pra ver, a gente tem essa noção que o Casemiro estava bem à frente. Mas olhando bem a imagem, o gol valeu, um gol muito válido, que o Casemiro não estava à frente nem nada. Então, nação, a seleção brasileira defesa jogando toda aberta também, e o Panamá ele tinha pequenas chances de fazer o gol. Mas o Brasil é no talento, na habilidade. Se a defesa não compensa, o ataque do Brasil compensa. Então, meus caros, eu vou tirar o boné aqui de novo, né? Porque quando a gente fala de seleção brasileira, quando a gente fala de Brasil, a gente tem que ter honra, a gente tem que ter respeito pela nossa querida seleção, tem que ter respeito pelo hino do Brasil, coisa que algum jogador do Brasil da seleção que foi convocado não tem, infelizmente. Mas enfim, nação, continuando a falar sobre o jogo. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Panamá assustou. Mais uma falha da defesa do Brasil, que está ali se acertando, está ali se ajustando, né? Na Copa vai estar bem melhor com certeza. O lado direito do Brasil estava muito bem em campo, com Luiz Henrique e Wesley. Muito entrosamento entre os dois. Fim do primeiro tempo, Brasil 2-1. Aí já no segundo tempo, o Brasil arrasou, a nação fez 4 gols. Com a entrada do Paquetá no segundo tempo, o Brasil veio completamente diferente. Então, mais um jogador avançado, o Paquetá tem uma honra ali, tem perna esquerda, jogou muito bem também. E aí o Ancelotti tirou o Vini Júnior e o Rafinha. Eu não gostei muito da substituição, porque ele tinha que ter esperado até os 20 minutos pelo menos. Aí nação, uma saída de bola do Panamá sobrou livre para o menino Ryan. Lindo gol, que é cria do Vasco, aliás, o menino Ryan fez um lindo gol hoje com a camisa da nossa seleção brasileira. Amigos do canal Mundo do Flamengo, nação brasileira. Pelo jogo que vimos hoje, a gente chega à conclusão que o Brasil, a seleção brasileira, é uma das 6 candidatas ao título mundial, ao título da Copa do Mundo. Então, nação, como eu vinha dizendo, o menino Ryan vai nos dar muita alegria nessa Copa do Mundo, fez um lindo gol hoje. O Brasil, ele pressiona muito bem a saída de bola da equipe panamense. Um Brasil muito bem no segundo tempo, um Brasil que arrasou, fez 4 gols. Convenhamos também, né, nação, a seleção panamense é fraquíssima. Esse tipo de jogo, com esse tipo de seleção, nós vamos ver muito ao longo dessa Copa. Países pequenos que acabaram se classificando pela quantidade de seleções que tiveram a oportunidade de estar nessa Copa do Mundo. Aliás, é a maior Copa do Mundo já existente, com 48 seleções. Aí, nação, tivemos um lindo gol do Paquetá, cria do Flamengo. Em seguida, tivemos um pênalti pro Brasil. 5-1 Brasil. É um Brasil absoluto em campo. O Ancelotti tira craque, põe craque, porque a fraquíssima seleção do Panamá não oferecia resistência, não demonstrava futebol.
Aí você se pergunta, né, mas como que essa seleção está na Copa do Mundo? Por isso que é a maior Copa do Mundo da história. Curiosamente, o Panamá está classificado para a Copa no grupo L. Não é que o Brasil humilhou o Panamá na noite de hoje, é o Panamá que não mostrou futebol, não mostrou resistência. Aos 73 só dava o Brasil, não tinha nem como o Panamá jogar, né? Aí tivemos mais um lindo gol do Danilo. A gente tem que elogiar a nação de jogador do Botafogo. Ele recebe o lançamento do Paquetá, chuta sem defesa. Paquetá fazendo muita diferença no segundo tempo. Lindos lançamentos, fez gol, deu assistências. Com a entrada do Paquetá, o Brasil fez 4 gols. E aí tivemos no segundo tempo de 5 gols. 4 do Brasil e 1 da seleção panamense. Final 6-2 Brasil. No segundo tempo, Paquetá, Danilo, Igor e Ryan marcaram para o Brasil. Então é isso, a seleção brasileira que demonstrou muita força nesse amistoso. E não é assim, não vamos levar em conta a fragilidade dessa seleção panamense. Até porque eles estão na Copa do Mundo. Tudo bem que com certeza, né, não vai passar da fase de grupos, porque vai pegar seleções muito fortes, como tantas outras que com certeza não vão passar também. O Brasil não surpreendeu, na minha opinião. O Brasil tinha a obrigação de vencer e vencer muito bem, até por conta da fragilidade do adversário. Então agora, meus caros, é isso sobre a nossa querida seleção brasileira. E fiquem aqui agora, né, sobre a minha análise sobre a arbitragem do jogo de hoje de Palmeiras e Chape. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a expulsão do Alan do Palmeiras ainda no primeiro tempo, porque na minha opinião foi uma expulsão correta, uma expulsão justa, ele mereceu ser expulso, mas a confusão com o árbitro começou logo ali. Muitos torcedores, inclusive eu, não entendemos o que aconteceu direito, porque como eu disse, o amadorismo do árbitro começou ainda no primeiro tempo, com a expulsão do Alan. Foi expulso corretamente? Óbvio que foi, mas toda a confusão, todo o amadorismo começou ali mesmo. Então, como eu disse, temos uma CBF que está preocupada em fazer circo para convocar jogadores da seleção brasileira e para fazer um amistoso no Maracanã. Mas não temos uma CBF que esteja preocupada com a arbitragem. A arbitragem que muitos jogos parece a arbitragem de várzea. Eu tenho que deixar meu comentário sobre Palmeiras e Chape, nação. Porque que vergonha foi essa arbitragem? Que tipo de instituição é a CBF? Árbitros mal preparados, uma arbitragem que anula o gol legal da Chape, aí volta atrás aos 62 minutos do segundo tempo e dá um pênalti para a Chapecoense. Um pênalti que pegou no travessão, muito mal batido. Aí o ano passado o Palmeiras foi beneficiado desse jeito, com anulações de gols legais dos adversários. Com isso foi beneficiado com mais de 20 pontos. E o que é pior, nação? O VAR deu o gol da Chape, validou o gol, mas o árbitro, por má conduta, má formação e más intenções para com a Chapecoense, anulou o gol, alegando uma falta de ataque inexistente. E tudo isso por um motivo só apenas, para não deixar o Flamengo encostar na liderança do Palmeiras. O ano passado, por causa de jogos assim, o Palmeiras foi beneficiado com mais de 20 pontos. Um final de jogo horroroso tivemos hoje no Allianz Parque. Amigos do canal Mundo do Flamengo, aí você pode se perguntar, né, mas por que isso aconteceu para não deixar o Flamengo encostar no Palmeiras? Olha, eu vou explicar para vocês rapidinho aqui, porque é muito fácil, muito simples. Na volta, na rodada pós-Copa do Mundo, na próxima rodada, depois da paralisação, o Flamengo vai enfrentar a Chapecoense. O Palmeiras vai enfrentar o bom time do Curitiba, que aliás, muitos comentaristas da velha imprensa falaram, né, alegaram que o Curitiba ia golear a equipe do Flamengo em pleno Maracanã lotado. Olha, quem falou isso deu um tiro no pé, porque o Flamengo botou a cara pro jogo e goleou o Curitiba. Então, muitos comentaristas da velha imprensa falaram que o quê? Que o Curitiba ia fazer com o Flamengo igual fez com o Santos Neymar. O Santos, o Neymar, que foi justamente convocado para essa Copa do Mundo, mesmo lesionado. Então, quem disse isso, como eu disse, deu um tiro no pé, porque o Flamengo goleou o Curitiba mesmo com os 10 desfalques. E aí, como eu disse, aí, se o Palmeiras perde pontos hoje, se o Palmeiras empata ou até perde jogo, o Flamengo
Flamengo na próxima rodada ia ganhar da Chapecoense, né? Com certeza, com 90% de chance. E ia embolar mais ainda na liderança contra o Palmeiras. Que o Palmeiras vai enfrentar um bom time do Curitiba, que é um bom time, tá? O Flamengo ganhou bem, mas isso não muda o fato do Curitiba ser um time muito bem entrosado, ter um bom futebol, apresentar um bom futebol. Igual apresentou contra o Santos de Neymar, goleou por 3-0. Então, nação, isso ia acontecer o quê? O Flamengo ia ganhar da Chapecoense, o Palmeiras ia penar para ganhar do Curitiba, se ganhasse, ia embalar mais ali a liderança. O Flamengo ia encostar mais na liderança, mas agora, com a diferença de 7, 8 pontos, fica tudo igual na rodada passada. Então, por isso, nação, uma arbitragem horrorosa, uma arbitragem que roubou pro Palmeiras, não tem outra palavra. A arbitragem, mais uma vez, beneficiou a equipe de verde. Então é isso, meus caros, eu posso voltar a qualquer momento com mais um vídeo da Seleção Brasileira ou do nosso Mengão. Se inscreva no canal, curta, comenta, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nadinha. Até a próxima e abraço, Nação Brasileira!